Olá, aqui é Fátima Silva e esse é o programa Liberdade Sistêmica, onde você pode se liberar de dores e traumas emocionais, de conflitos nos seus relacionamentos, nas suas finanças e na sua família. E o tema de hoje é um tema que foi muito pedido ao longo aí de anos e eu pude estudar bastante e atender bastante pessoas com essa questão e hoje eu vou compartilhar com você. Eu espero que te ajude aí em algum nível a se liberar o quê? Se libertar do medo de dirigir. Isso mesmo. O tema de hoje é como se libertar aí do medo de dirigir. Aquele medo de botar aquela mão no volante e seguir adiante aí com um carrinho na mão. Talvez você tenha esse medo ou conheça alguém que tem esse medo. Se você conhece alguém, manda esse vídeo para essa pessoa porque certamente ela vai começar a entender da onde vem esses traumas e por que ela está agindo dessa forma. Mas antes de começar a explicar exatamente os motivos pelos quais eu venho estudando as pessoas que têm medo de dirigir e não conseguem, eu gostaria que você se inscrevesse aqui no canal, clicasse aqui no sininho, deixasse o seu comentário, o seu like e compartilhasse esse vídeo com aquelas pessoas e compartilhe esse vídeo com aquelas pessoas que você ama e quer que possam, que tenham a liberdade de dirigir por aí. Uma outra opção que você tem aqui ao assistir esse vídeo é clicar aqui embaixo e colocar na velocidade maior. Assim eu vou falar muito mais rápido e você vai conseguir assistir o vídeo inteirinho em menos tempo. Então vamos lá. Então vamos àquilo que importa, né? Aquilo que a gente quer saber, como que a gente pode se libertar do medo de dirigir. Bom, a princípio a gente precisa entender o que é esse medo, porque a gente muitas vezes não entende. Às vezes a gente tem um amigo, uma amiga, um pai, uma mãe, uma pessoa que não consegue dirigir. A pessoa simplesmente ela não consegue e parece que ela se sente ali menor que as outras pessoas. Às vezes ela não quer encarar esse medo. E quem olha de fora pode achar que é frescura, que é um problema, que é uma preguiça, mas o fato é que muitas pessoas não conseguem, elas tremem só de pensar que elas vão precisar pegar o carro, colocar a mão no volante, ali, passar a marcha, ligar, elas já se embolam todas. Só em eu falar isso, elas já começam a ficar nervosas e se embolam, porque elas não conseguem se imaginar dando ali uma partida e seguindo adiante, dirigindo um veículo. Então pode ser que você não conhecendo as pessoas, não conhecendo a história delas, você ache que é bobeira ou que é apenas uma má vontade e que a pessoa deveria superar isso de forma rápida, que ela não deveria gastar tanto tempo ali. Mas acontece que a pessoa que está nessa situação, ela simplesmente não consegue. É isso mesmo, gente. Ela não consegue. E o pior é que quando ela vai falar para alguém por que ela não consegue, ela não sabe muito bem nem explicar por quê. Mas o que tem a ver com isso? Dentro de nós temos vários mecanismos de defesa, vários mecanismos inconscientes. E ao longo da minha trajetória estudando e ajudando pessoas a superarem aí medos, a se libertarem de traumas e dores emocionais, muitas vezes eu me deparei com pessoas que tinham medo de dirigir. Mas esse número parece que foi crescendo recentemente e aí eu decidi que esse vídeo seria de utilidade para muitas pessoas. E aí eu segui nesse caminho. E eu quero compartilhar com vocês o que foi que eu descobri ao longo ali dessa minha trajetória atendendo diversas pessoas com traumas na direção. A primeira impressão que a gente começa a ter quando a gente vai ver uma pessoa que quer ali dirigir, mas não consegue, é que ela perde totalmente a centralidade. Uma pessoa que tem medo, que tem pavor de algo, ela não consegue se centrar. Ela sai ali dos dois pés no chão. Ela simplesmente ela não consegue respirar, ela não consegue se centrar, ela não consegue se localizar. Ela fica perdida. E essa é uma sensação que muitos de nós podem conhecer através de outros medos, através de outros traumas. Quando a gente olha nossos antepassados, esse medo, esse pânico, ele muitas vezes estava ligado ao quê? A um perigo de vida. Inconscientemente, as pessoas que vão dirigir acreditam que vão se colocar em perigo de vida ou vão colocar outras pessoas em perigo de vida. Por quê? Porque elas entendem que o carro, o veículo, é algo poderoso
E mais, tem algo bem mais inconsciente, bem mais forte aí dentro. Eu sugiro que, se você tem medo de dirigir, que você investigue a sua relação com o seu pai. Isso mesmo, com o seu pai, com o lado masculino. Por quê? Quando a gente vai olhar o que significa dirigir, significa você se colocar dentro de um veículo que vai te levar numa direção. E olha, ninguém pega o carro para ir do lado de casa. As pessoas pegam um veículo para irem longe. Será que você tem coragem de ir longe da sua família? Será que você tem coragem de desbravar o mundo, de seguir adiante, de investigar, explorar, conhecer novos lugares? E eu queria trazer um outro contraponto para você. Além do medo de dirigir, você é aquela pessoa que evita ir grandes viagens, evita ficar muito tempo longe de casa, você é uma pessoa que procura ir muitas vezes que tenha sempre uma companhia com você nas suas viagens, nas suas saídas, nos seus divertimentos. E por que eu estou perguntando isso? Porque muitas vezes o medo inconsciente de dirigir, ele está ligado não só ao pavor e ao medo de que ocorra um acidente, de colocar a sua vida em risco, mas também a de outra pessoa, mas também pode estar ligado ao medo de se afastar daquilo que você conhece, aquilo que você tem aí na sua casa, aquela região próxima onde você já está acostumado ou acostumada. Quando a gente começa a observar o nosso medo de dirigir, o nosso medo de ir adiante, o nosso medo de ir para o mundo, ele muitas vezes está sim ligado àquilo que a gente conhece do nosso pai, da história do nosso pai. E é por isso que hoje eu trouxe 5 itens para você olhar aí na sua vida e investigar por que você está nessa situação onde você não consegue dirigir. Mas antes de chegar a esses 5 itens, eu vou explicar para você como foi que eu descobri que isso estava ligado ao pai. Quando eu era mais nova, eu tinha uma amiga que ela não podia dirigir de forma nenhuma. De maneira nenhuma ela era capaz de dirigir. E na época eu tinha um carro. Eu também tive medo no início. Afinal, muitas pessoas gritam, né? Ô, barbeiro! Tinha que ser mulher! Ainda hoje, algumas pessoas agem dessa forma. Mas eu tive coragem e fui e fiz. Eu segui o meu caminho. Quando a minha amiga chegou pra mim, ela falou que ela não podia dirigir, que ela não conseguia dirigir, não se imaginava dirigindo. Eu perguntei se ela queria sentar no banco do carro e ela imediatamente gelou e falou não. Só que ela ficou dura, ela ficou congelada. E eu só tinha visto ela agir dessa forma uma vez. Uma vez que eu estava na casa dela há muito tempo atrás e o pai dela chamou a atenção dela de que ela não poderia fazer algo na época. Era algo como sair com a gente e chegar num horário um pouco mais tarde. Eu fui dormir na casa dela e o pai dela brigou com ela e ela ficou daquele jeito, dura, parada, com aquele mesmo olho. Então ali eu percebi que eu já tinha visto aquele padrão antes dela. E eu fiquei pensando, por que será que as pessoas têm um trauma lá atrás e elas vão reproduzindo isso ao longo da vida em outras áreas? E eu comecei a investigar e conheci outras pessoas que também tinham medo de dirigir e fiz comparações com aquelas pessoas que não tinham medo de dirigir. As pessoas que não têm medo de dirigir são pessoas muito mais confiantes, são pessoas que confiam em si mesmas, são pessoas que têm uma segurança própria e elas conseguem admitir os próprios erros. Então, se elas fazem algo de errado, elas acabam por admitir, assumir a própria culpa e elas não têm medo ali de ser tida como errada diante de outras pessoas. O contrário das pessoas que têm pavor de dirigir. O que eu consegui observar é que as pessoas que têm pavor de dirigir, elas têm muita dificuldade com retaliações, críticas, julgamentos. Elas têm dificuldades em fazer algo que não agrade outras pessoas. Então são pessoas que muitas vezes vão querer agradar as pessoas de alguma forma, e isso não tem nada a ver com a habilidade de dirigir ou não. É claro que a pessoa que nunca dirigiu vai ter mais medo, mas eu estou falando daquela pessoa que sequer consegue sentar no volante, sequer consegue colocar as 2 mãos ali e se imaginar pegando o carro para dar uma volta no quarteirão. E isso acontece muito. Aliás, se você tem medo de dirigir, talvez esse seja um bom treinamento.
tirar o carro da garagem, depois você já vai até um pouco mais adiante, depois você já dá uma volta no quarteirão, mas isso é o medo de dirigir e não o pânico, pavor, como muitas pessoas têm, e é para isso que eu tô aqui, para ajudar você e todas essas pessoas que têm esse pavor de dirigir. Então agora, eu quero que você comece a pensar, aí se você é essa pessoa que tem medo de dirigir, eu quero que você comece a pensar nesses 5 itens que eu vou perguntar para você. E é importante que você preste atenção, tome nota e siga direitinho as orientações que eu vou te dar para que você consiga aí trazer para o seu consciente aquilo que há muito tempo vem impedindo você de ir mais adiante na sua direção, não só do carro, mas também da sua vida. Afinal, quando a gente consegue dirigir, a gente consegue uma nova liberdade. E não se trata de ir mais longe, mas a gente desenvolveu uma nova habilidade. E essa habilidade, ela conta pra gente o quê? Nos momentos em que a gente precisa. Então é importante que a gente consiga, não só por uma questão de distância, por uma questão de viagem, por uma questão de passeio, mas por uma questão de liberdade. Quem pode dirigir, quem pode pegar um carro e dirigir, ela tem mais liberdade do que uma pessoa que não pode dirigir. Porque às vezes a pessoa que não pode dirigir tem até um carro, mas ela não vai a lugar nenhum. Já uma pessoa que pode dirigir, ela pode pegar qualquer carro e ir um pouco mais longe. Então, fica a dica aí para você. Mas agora vamos aos 5 itens que você precisa observar para se libertar do medo de dirigir. O item número 1, ele está muito ligado à sua história familiar. E por que a sua história é familiar? Porque esse medo que você tem, esse pavor que você tem, ele pode estar ligado a um trauma até anterior a você. Talvez você tenha visto algo que aconteceu lá atrás, escutado algo e esteja trazendo isso para a sua vida. Então, o primeiro item é investigue. Investigue se existe algum histórico de acidente grave aí na sua família, na sua rua, se algum amigo de infância faleceu dentro de um carro. É muito importante que você comece a observar a história familiar. Porque às vezes você tem um medo inconsciente de que algo aconteça com você que já aconteceu lá atrás. Ou ainda, eu não estou falando só de uma pessoa que pegou o carro para dirigir, mas talvez alguém que tenha sido fatalmente atropelado, gravemente ferido por um carro, gravemente ferido por um automóvel, por uma moto. Então, quando você começa a pensar que talvez na sua história familiar existam pessoas que tenham perdido a vida em acidentes trágicos, em acidentes talvez que não tenham levado à morte, mas tenham levado a uma condição mais difícil, aí bem perto da sua família, de repente na sua família de origem, um primo, um vizinho mesmo, que ali no seu convívio, quando você era mais novo ou mais nova, passou por essa situação. E isso fez com que você criasse um afastamento dessa habilidade, como se você não tivesse o direito de aprender isso, uma vez que isso pode ser perigoso. Então eu peço que você olhe bem a fundo aí na sua família, olhe tudo o que aconteceu com você, tudo que você lembra, todas as suas memórias, na época da escola, na época da infância, na adolescência, para que você comece a perceber se você não está ali vinculado, emaranhada dentro de um acidente que você talvez sequer estivesse presente. O que eu recomendo também é que se você estava presente neste acidente, nessa hora, é importante que você diga para a sua alma e para o seu coração: eu sobrevivi. Isso mesmo. É importante você entender que às vezes a gente tem o medo de algo que não aconteceu. E quando a gente tem medo desse algo que não aconteceu com a gente, que no caso a morte, a gente fica paralisado ali naquele momento, até que a gente consiga entender que nós estamos aqui. E eu vou contar para vocês uma história de uma aluna que há muitos anos atrás ela estava ali brincando no quintal do avô dela e apareceu uma cobrinha. Pois é, e essa cobrinha, ela parou de frente, né? Segundo ela relatou, essa cobrinha ela ficou ali olhando para ela e aí ela saiu correndo e ufa! Desde então ela ficou apavorada com medo de cobras, sendo que ela mora na cidade, ela mora ali em São Paulo
e nada de grave aconteceu com ela. Ela sequer viu outra cobra que não fosse no zoológico. Mas tem uma constatação importante que ela não levou adiante na vida. Ela só levou o medo da cobra. A cobra não picou a perninha dela. Nunca. Mas o medo que isso acontecesse era tão grande que ela foi levando isso ao longo da vida dela. Então, se você aí na sua vida sofreu algum acidente lá atrás e tem medo de dirigir por conta disso, lembra de algo importante: você está vivo hoje. Você pode sim superar esse trauma e seguir adiante na sua habilidade de dirigir. O segundo item é: verifica se a sua família tem o hábito de criticar, debochar e julgar você. Muitas vezes a gente é criado em uma família que gosta de brincar ali. São aquelas famílias que fazem bullying, aquelas famílias que criticam quem a gente é, aquelas famílias que falam mal, que dizem que a gente está gordo, que a gente é feio, que a gente é bobo, que a gente é burro. Muitas famílias são assim, em especial no Brasil. As próprias famílias fazem bullying com as crianças, os mais novos. Os mais velhos acabam debochando ali, como se os mais novos não tivessem nenhum valor. E aí a pessoa ela vai crescendo ao longo da vida e ela continua com essa sensação de desvalorização. Ela continua crescendo achando que não é boa o suficiente, que não merece ser feliz, que não pode fazer nada errado, que tudo que ela faz não é direito. E aí, quando chega no momento de dirigir, onde essa pessoa sabe que é importante ter responsabilidade, confiança, centralidade, ela não confia em si mesma para pegar o carro e seguir adiante ali qualquer caminho que seja. Por quê? Porque dentro do histórico dessa família, muitas vezes o que aconteceu? Essa pessoa foi criticada, então ela não sabe lidar ali com aquele sentimento de responsabilidade. Por quê? Toda vez que ela via responsabilidade, ela associava isso aqui a uma crítica dura, rígida talvez, ou a uma brincadeira que afetava ela num nível muito mais profundo que era aqui dentro. Se você passou por esse tipo de situação, eu recomendo que você busque recuperar a sua autoestima, recobrar ali algo que você perdeu lá atrás. Muito parecido com a história da cobrinha. No caso da história da cobrinha anterior, ela não mordeu. No caso, essa pessoa te ofendeu, mas olha, você já cresceu e já está mais que na hora de você superar isso. E não se trata da pessoa que te ofendeu, não se trata de perdoá-la, mas se trata de você crescer e entender que esse tempo já passou, porque assim, o que você consegue fazer quando você entende que o tempo já passou? Você consegue seguir adiante e deixar para trás as ofensas, deixar para trás as críticas, os julgamentos. Isso serve não só para o medo de dirigir, mas para muitos outros medos que você talvez tenha de seguir adiante na sua vida. Às vezes a gente, como eu disse anteriormente, às vezes a gente segue na vida levando ali aquele medo, aquela dor, quando já não faz mais sentido carregar isso nos dias de hoje. Terceira dica para te ajudar aí a se libertar do medo de dirigir. Essa eu vou começar com uma pergunta. Você já tentou dirigir em algum momento? De verdade, antes do pânico? Ou naquele primeiro momento você já teve pânico? Você sequer sabe dirigir? Você sequer foi a uma autoescola? Você já tem medo de dirigir sem sequer dirigir? Se isso aconteceu com você, eu sugiro que você comece a sentar no carro. Isso mesmo. Eu vou pedir para você abrir suas duas mãos assim agora. Isso. Sentadinho onde você tá e você... Gente, o carro tá desligado. Fecha suas mãos no volante do carro. Só. Respira. E coloca suas mãos aí. Isso. No volante do carro, sentadinha, sem querer sair, sem querer ir a lugar nenhum, o carro tá parado, desligado, chave tá longe. Respira. E quando você fizer isso, verifica o que acontece com você no seu corpo. Se você sente ali uma dor do lado direito, uma dor do lado esquerdo, se você sente uma tremedeira,
Confia no seu corpo, porque o seu corpo vai mostrar onde está o seu medo. E se isso acontecer com você, você sentar no carro, colocar as duas mãos no volante e sentir o medo percorrer o seu corpo, isso está mostrando a você como esse trauma está escrito aí, como ele está inconscientemente registrado no seu corpo. Se isso acontecer, você lembra de me contar essa história aqui embaixo, para que a gente talvez consiga olhar mais adiante o que aconteceu com você, por que você treme tanto de medo, pavor de dirigir. Então, terceira dica vai ser: encare o seu medo, mas lembra, eu não estou falando para você pegar o carro e dirigir, eu estou falando para você fazer só o inicial, pegar suas mãos, colocar no volante e esperar o seu corpo mostrar. Depois disso, você sai do carro, volta para sua casa em total segurança. Isso é só um treinamento para a gente ver o que acontece com o seu corpo nesse momento em que você está diante do volante. Vai ser muito mais fácil porque você sabe que nós não estamos ligando o carro, que nós não vamos dar uma voltinha, nós estamos apenas fazendo o que eu chamo de calibragem. Essa calibragem é para calibrar onde no seu corpo muda quando você se depara ali com esse medo da direção. Tá bom? A quarta dica de como se libertar do medo de dirigir. Essa é uma dica um pouco mais avançada para as pessoas que estão caminhando no autoconhecimento e no crescimento pessoal. Começar a admitir os próprios erros, falhas e dificuldades. Por quê? Muitas vezes a pessoa que não consegue dirigir, ela está com medo de ir para algum lugar. Mas por quê? Porque ela não confia em si mesma. Lembra o item 2? Então você precisa começar a admitir, que você não é perfeito, que você não é perfeita, e que sim, as pessoas cometem erros e você também, e que pode ser que você arranhe a marcha, pode ser que você arranhe a lanterna, pode ser até que você encoste ali a lataria em algum lugar, mas isso faz parte do crescimento. Isso faz parte da história das pessoas. É claro que você pode ter um amigo que nunca arranhou um carro, mas a maioria dos seus amigos já bateram em algum lugar, já arranharam um para-brisa, já arranharam um para-choque, já arranharam uma lanterna, já quebraram um vidro, porque isso é humano. E o que a gente faz muitas vezes? A gente, quando está num nível de insegurança e querendo perfeição, o que a gente faz? A gente vai sempre pegar aquele nosso amigo que disse que nunca arranhou o carro. Mas a gente tem 50 outros que já cansaram de arranhar, já cansaram de bater, já cansaram de quebrar, já passaram com a roda em cima da calçada, já passaram por várias situações que você pode até, algumas mais graves, mas outras que você pode ficar até com vontade de rir, porque a própria pessoa falou assim: nossa, que bobo que eu fui, nem vi ali o ferrinho na calçada e bati com a traseira do carro. Então, para com isso de querer ser perfeito, de dirigir de uma forma perfeita. Comece a admitir seus erros, não só na direção, mas na sua vida. Que você é humano, que você é falho e que tudo bem se você ali der uma ré e o seu carro encostar na parede, ou se você pegar um pouco mais na lateral do carro, não tem problema você errar. O problema é não continuar sua aprendizagem, seu crescimento, porque você está com medo de errar ou de fazer alguma coisa que cause críticas nas pessoas. A quinta dica que eu vou te dar sobre o medo de dirigir é: lembra, essa você provavelmente já ouviu, mas depois de tudo que eu falei, depois da quarta dica, isso vai ajudar muito você. Ninguém nasceu sabendo. E é claro que você talvez passe com o carro e esteja um pouco devagar e chegue um taxista que dirige há anos e buzine e fale que você é a roda presa. Mas eu tenho uma notícia para te dar. Aquele taxista também começou do zero. Aquele taxista também um dia não dirigia. E aquele taxista deve ter muito mais acidentes na história dele que você sequer vai conseguir fazer. Quanto mais uma pessoa dirigir 5, 10, 15, 20, 30 anos, mais chances de fazer cagada ela tem, muito mais do que você que só quer tirar o carro da garagem, ir no seu mercado, passar umas férias de final de semana, muito diferente daquela pessoa que passa o dia inteiro dirigindo. E aí eu vou contar para vocês uma curiosidade que talvez você não saiba.
Mas eu tive uma amiga que era psicóloga do Detran do Rio de Janeiro. E uma das coisas que ela falava que as pessoas mais difíceis para tirar carteira eram os motoristas de longa data. Por quê? Eles dirigiam tanto que eles perdiam a atenção. Então o teste deles precisava e precisa ser muito mais rígido. Você, quando começa a dirigir, quando você não dirige o tempo todo, você tem muito mais atenção do que qualquer outra pessoa. E fica atento, depois que você conseguir aí colocar a mão no volante e tirar o seu carrinho da garagem, ir no seu mercado, ir no shopping com as suas amigas, viajar de repente no final de semana, você vai ver quanta atenção você tem no trânsito. E aí você vai poder reparar que pessoas que dirigem muito têm pouquíssima atenção. Então elas perdem ali aquele medo, mas junto com esse medo, elas perdem também o refinamento de dirigir, porque isso você já está fazendo aí no seu caminho. Então vamos recapitular os 5 itens que você deve olhar. 1. Teve algum acidente na sua família quando você era criança, algum coleguinha, alguma família de algum coleguinha? Isso é importante você investigar, porque às vezes o seu medo está instalado lá. 2. Verifica se na sua família você tem várias pessoas que te criticam, debocham, fizeram bullying com você na infância. As chances são, se isso aconteceu, você vai ter muita dificuldade de seguir não só dirigindo, mas em várias outras áreas. Por quê? Porque você tem a sua confiança abalada. A sua confiança precisa ser reestruturada. Então eu sugiro que você faça um trabalho profundo de autoconhecimento aí. Tá bom? Para que você consiga restaurar essa segurança, restaurar essa autoconfiança e ter coragem de colocar as 2 mãos no volante. A número 3, como eu falei, é encare seu medo. Mais uma vez, eu só quero que você sente no carro, coloque as 2 mãos no volante e sinta o que acontece com você, descreva para você e comenta aqui para mim para eu saber se eu posso te ajudar além, se eu consigo identificar alguma coisa. É importante que você compartilhe comigo aquilo que você está aprendendo aqui para que eu possa saber como conduzir os vídeos, os conteúdos e ajudar você a seguir na sua vida. O número 4 ele está muito ligado ao número 2, porque quando a gente fica muito inseguro, sofre muito bullying, a gente tem dificuldade em admitir erros. Por quê? Porque a gente não quer ser criticado, a gente não quer que debochem da gente. A gente não quer que a nossa família se ofenda, porque no fundo o que a gente quer? Que os nossos familiares se alegrem com a gente, fiquem felizes com o que a gente faz, incentivem e motivem a gente. Mas algumas famílias não estão prontas para isso, essas famílias acabam fazendo o contrário. Então, quando você se sentir ali com alguma dificuldade na sua família, o que eu recomendo é que você admita seu erro, é que você assuma seu erro e que você comece a entender que tudo bem se você errar, você está aprendendo. E você pode errar 1, 2, 3, 4, 20 vezes. Uma criança, ela cai 20, 30, quiçá 50 vezes antes de começar a andar. E nem por isso ela desiste. Mas quando a gente começa a crescer, a gente começa a desistir como se isso não fosse pra gente. Imagina se você tivesse desistido de andar e você conseguiu e você está aqui. Talvez você tenha tido outras dificuldades na sua vida e nem por isso você parou. Então não deixa ali o medo de ser criticado te parar. E você faz isso admitindo que você fez errado, admitindo que você está aprendendo, admitindo que você não sabe, admitindo as suas falhas e como você ainda tem tanta coisa para aprender no mundo. A quinta e última dica é: lembra, ninguém no mundo nasceu sabendo. Você não nasceu sabendo, o motorista do táxi não nasceu sabendo, seus pais não nasceram sabendo. Então, para ali de se cobrar tanto e busca sempre o seu crescimento. E é para isso que a gente está aqui, é por isso que eu faço esse conteúdo. Eu tenho um prazer enorme em ajudar centenas de pessoas diariamente ali nos meus cursos, nos meus atendimentos. Eu ajudo pessoas a superarem, a se liberarem de medos e traumas, e isso faz com que elas cheguem mais longe, com que elas consigam ir mais adiante. Mas para isso você precisa parar e se dar esse tempo. Você precisa investigar. Depois, volta lá nas 5 dicas, veja tudo, anota num caderninho tudo que você percebeu, tudo que você lembrou, todos os traumas, dificuldades, talvez não surja imediatamente, mas olha, muitas pessoas às vezes assistem um vídeo aqui no canal e passa 2, 3 dias, uma semana e volta e comenta: nossa, assisti o vídeo há uma semana atrás e lembrei de um fato.
Uma outra coisa que acontece também, se você está entrando nesse campo de cura, pode ser que você assista esse vídeo e depois de uns dias alguém te conte algo. Eu tive vários casos de clientes, eu tive vários casos de alunos que entraram nos nossos cursos e 2, 3 dias a mãe falou algo, o pai falou algo, alguém comentou algo dentro de um evento em família. E isso é clareza ao sistema, porque quando a gente começa a investigar aquilo que acontece com a gente, o nosso sistema acaba mostrando pra gente o que acontece. Então, não se assuste. Se tiver alguma informação que você não tinha e que pode ajudar você a compreender esse seu medo de dirigir. O mais importante é que você siga seu caminho, crescendo, buscando sempre melhorar. É importante que a gente tenha continuidade. E não quer dizer que você vai sair aqui desse vídeo e já vai dirigir. Não é isso. Mas investigue até que você compreenda aquilo que te paralisa. E olha, viver com medo pode ser muito doloroso. Eu tenho certeza que você quer viver a sua vida, seguir adiante, levar os seus medos para, não para debaixo do tapete, mas para um lugar de superação, onde você consiga crescer e cada vez mais estar feliz, satisfeito com as suas conquistas. E lembra também que as suas conquistas são só suas, não adianta você se comparar com outra pessoa. É provável que você tenha amigos que dirijam há anos e esperam pela sua vez de dirigir, mas você tem o seu tempo. E é provável também que você faça coisas maravilhosas que os seus amigos não conseguem fazer. E tudo bem, porque cada um está no seu processo, cada um está no seu caminho e cada um tem as suas habilidades. E a gente não precisa se comparar às outras pessoas. Então, se compara com como você estava antes de ver esse vídeo, faz o exercício de pegar no carro, verifica os 5 itens mais comuns que eu observei ao longo dos anos de pessoas que têm medo de dirigir. Se aplicam a você, toma nota. Talvez você queira investigar ali o que acontecia com seu pai, com a sua mãe quando você era mais novo. Isso vai ajudar, isso pode ajudar você a se liberar aí de medos e dores. E por mais, eu quero pedir que você comente aqui pra mim o que você entendeu desse vídeo. Se você acha aí que eu não falei de alguma coisa, se você acha aí que eu não falei de algo que acontece com você, se você acha aí que eu poderia abordar algum assunto parecido, ou se você quiser colocar o que acontece com você quando você tenta dirigir aqui embaixo nos comentários, isso vai me ajudar muito a compreender cada vez mais e ajudar cada vez mais pessoas que têm medo de dirigir. É importante que você conquiste a sua liberdade e perca aí esse medo de dirigir. Seja livre para dirigir por onde você quiser. Muito obrigada, o meu nome é Fátima Silva e eu aguardo você no próximo vídeo.